Cada juiz do Tribunal de Justiça de Santa Catarina tem, em média, por ano, 10 mil processos. E a tecnologia, sem dúvida, é muito responsável por essa celeridade. E é sobre esse assunto que a gente conversa com o juiz Luiz Felipe Canever, ele que é membro do Conselho de Tecnologia e Informação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Você confere agora, então, essa entrevista sobre a importância da tecnologia na justiça do futuro. Juiz, eu abro essa entrevista te perguntando como a tecnologia vai ser aliada da justiça do futuro. E além, o que é essa justiça do futuro? Hoje o que a gente vive, e não é só no judiciário, na verdade, no mundo como um todo, é um processo de evolução constante. Diferente dos outros momentos de salto tecnológico, ele é efetivamente um processo. A gente está hoje numa sensação de que há uma mudança constante. Novas tecnologias têm surgido todos os dias e têm modificado sobremaneira a forma como a gente vive, como a gente trabalha, como a gente se relaciona. Todas essas questões fatalmente vão vir a terem efeitos no judiciário, como vão ter em todos os aspectos da vida. A gente diz que a tecnologia está cada vez mais pervasiva, ela está mais entrelaçada com os aspectos normais da vida. Então, por exemplo, hoje, vocês mesmos da mídia podem sentir isso, quer dizer, hoje a mediação com os canais de mídia, entre os cidadãos e os canais de mídia, é mais direta, por conta das redes sociais, por conta de toda essa facilidade, essa tecnologia móvel de comunicação. Da mesma forma, a gente vai passar a sentir isso no Poder Judiciário. O Poder Judiciário em Santa Catarina já tem 20 anos de informatização, desde o início, na parte judicial, desde o início do projeto SAGE, e a gente já tem adotado ferramentas tecnológicas para melhorar o nosso trabalho. Inicialmente, a gente partiu de conseguir localizar melhor os processos e organizar, gerenciar eles melhor, de maneira um pouco mais automatizada, dispensando aqueles velhos fichários e aquele controle manual dos processos para começar a controlar eles por meio de sistemas de informática. Depois a gente passou a automatizar o gerenciamento dos documentos, os documentos passaram a ser feitos de maneira eletrônica, então a gente passou a poder ter ganhos de escala com modelos de documento, com decisões padronizadas, com atos judiciais padronizados, com mandados, ofícios. Gradativamente foi adicionando outras coisas, como gravação de audiência, outras formas de automatização e de simplificação do nosso trabalho do dia a dia. E os passos fatalmente serão... Depois a gente teve a adoção então plena do processo eletrônico, quer dizer, dispensar o meio de papel como um meio de tramitação dos processos, e certamente essas tecnologias mais modernas que a gente tem disponíveis hoje, elas vão passar a influenciar os processos. A tecnologia, sem dúvida, gera muitos benefícios, e a celeridade é a principal delas? A tecnologia, hoje, há um dilema de que a tecnologia, a inteligência artificial, o computador vai substituir as pessoas. Não vai. Na verdade, o computador é extremamente eficiente em identificar e trabalhar com padrões, com repetição. Então, a automatização das grandes tarefas enfadonhas e repetitivas, ela é fatal. E isso vai liberar mais tempo para as atividades mais nobres, as que demandam maior atividade do espírito e da mente. Então, o que vai acontecer, o que já vem acontecendo, por exemplo, quando a gente imagina um sistema com
com as DTRs, né, com as nossas divisões de tramitação remota. Hoje, como o processo é eletrônico e, portanto, ele está em qualquer lugar, em todos os lugares ao mesmo tempo, não há mais a necessidade de eu ter a proximidade física entre a tramitação, a parte meio do processo, a tramitação, os atos burocráticos, o cumprimento das decisões, a intimação das partes, a espera pela manifestação das partes nos processos, toda essa parte intermediária do processo que diz respeito ao cumprimento das decisões judiciais, efetivamente, que é o trabalho fim do Poder Judiciário, toda essa parte eu consigo hoje centralizar, aplicar processos de trabalho mais modernos e aplicar ferramentas de tecnologia para que isso seja mais célere. Isso eu já consigo com bastante efeito conseguir fazer hoje. A intenção do Poder Judiciário, inclusive, é ampliar cada vez mais esse modelo de trabalho para que ele atinja outras áreas que ele ainda não consegue atingir hoje, porque é um projeto novo, é um projeto que começa a ser priorizado, porque hoje é mais, como hoje a gente tem processo eletrônico tanto no primeiro quanto no segundo grau, esse é um processo que é um processo que começa agora a ter condições de ser priorizado e escalado para maior alcance. A questão principal hoje é que essa parte meio a gente consegue fazer muito rápido. E isso era a maior parte do tempo morto do processo. Por exemplo, uma determinada decisão em que havia prazo de cumprimento para 5 dias, por exemplo, com processo de papel, esses 5 dias passavam e eu precisava que um servidor fosse lá e pegasse esse processo para verificar se aquela determinação foi ou não foi cumprida e tomar o próximo passo do processo. Isso não levava 5 dias, né? Isso levava mais tempo porque isso estava entrelaçado entre todas as outras atividades manuais que os servidores eram obrigados a fazer nos cartórios. Hoje, com o processo eletrônico, se eu determino algo para ocorrer no prazo de 5 dias e isso não aconteceu, automaticamente o processo já pode ser movimentado para o próximo passo. Isso tem gerado uma carga de serviços muito maior e muito mais rapidamente nos gabinetes dos juízes. O próximo passo da automatização do processo é exatamente esse. Como nós iremos usar a tecnologia para auxiliar no processo decisório, né? Facilitando, automatizando a pesquisa dos precedentes jurisprudenciais, dos entendimentos doutrinários, automatizando a formatação do texto, de maneira a auxiliar os juízes no processo de tomada de decisão. Recentemente, muitas informações pessoais e de empresas foram vazadas, foram hackeadas. A tecnologia também traz alguns riscos para o judiciário. Toda inovação traz em si embutida o lado bom, né, os benefícios, as facilitações, mas traz toda uma outra sorte de questões que a gente nem sabia que tinha antes de utilizar a tecnologia. A questão da segurança da informação e da privacidade de uma maneira mais geral e da segurança dessas informações, sem dúvida, é uma questão que vai se tornar cada vez mais importante e vai aparecer mais essa questão daqui para frente. Ela é uma preocupação evidente e natural de todo mundo que trabalha com isso. A gente toma todas as precauções possíveis para evitar alguma perda de dados catastrófica, algum tipo de roubo, mas a gente sabe que existem pessoas que estão trabalhando para utilizar a tecnologia da melhor maneira e para o engrandecimento da humanidade e da mesma forma tem gente que está utilizando essas mesmas ferramentas para tentar ou
eventuais falhas nessas ferramentas para tentar se aproveitar. O que a gente precisa ter é um ambiente que garanta a segurança, que evite ao máximo esse tipo de acontecimento. Um dos últimos, mais famosa desses acontecimentos ultimamente, que foi aquela invasão em massa de computadores no mundo todo para cobrar resgate, né, o que eles chamam de ransomware. No Poder Judiciário de Santa Catarina a gente não teve nenhum episódio. Teve outros atores estatais e outros tribunais e outros órgãos ligados à justiça fora de Santa Catarina que tiveram problemas. E aqui em Santa Catarina a gente não teve, exatamente porque a gente tenta manter um ambiente... É impossível garantir 100% de segurança, porque sempre que a gente está imaginando... Tem um fator humano envolvido nisso. Esse cyberataque, ele só pode ser começado quando o próprio usuário instala um software malicioso na sua máquina, de modo que as pessoas receberam e-mails e clicaram naqueles anexos que não são confiáveis, e só por conta disso é que é possível um ataque, aquele tipo de ataque, né? De qualquer forma, e a gente vê então ainda que, apesar da informação ser bastante disseminada, ainda há formas de tentar se enganar os usuários para que eles tomem decisões que que violam a própria segurança deles posteriormente. Agora, aqui em Santa Catarina, graças a Deus e graças ao trabalho que a gente tem feito no nosso ambiente de segurança, não houve nenhum incidente com relação a isso. Mas a gente sabe que a gente precisa trabalhar constantemente, porque esse é um risco que existe. Os tribunais dos outros estados caminham juntos nesse avanço tecnológico? Como é que está esse desenvolvimento nos estados vizinhos? A gente está numa fase em que houve uma adoção sistemática do processo eletrônico. Então, são muito poucos estados que não têm uma quantidade considerável hoje de processos eletrônicos. Então, essa busca por algum sistema de tramitação de processo eletrônico, ela foi extremamente bem sucedida, e agora todo mundo está meio estudando qual é o próximo passo. Então, algumas dessas tecnologias modernas, redes sociais, tecnologias móveis, big data, inteligência artificial, em maior ou menor aspecto, elas estão adotadas, às vezes, em projetos pequenos, em pequenas iniciativas. Todo mundo está meio experimentando nesse campo para ver qual caminho vai tomar. A minha visão a respeito dessa questão é que cada vez mais a gente precisa de um ambiente cooperativo. Os problemas, apesar das peculiaridades, das particularidades regionais bastante marcadas no Brasil, um país que é continental, a maior parte dos problemas, boa parte dos problemas que a tecnologia pode nos ajudar a resolver são comuns. E a gente tem 92 tribunais no país, todos com problemas comuns, todos com as dificuldades parecidas, e muito dificilmente haverá espaço para 92 soluções diferentes, né? A gente precisa cada vez mais ter consciência que a gente precisa trabalhar juntos. E até porque a adoção dessas tecnologias não é algo barato, não é um investimento trivial, é um investimento que é importante, e não faz sentido, principalmente numa época que a gente vive agora, de crise econômica, de dificuldades orçamentárias, que a gente se dê ao luxo de sair 92 tribunais tentando testar suas próprias soluções. A gente precisa cada vez mais trabalhar juntos, trabalhar conjuntamente, buscando essas soluções, buscando essa adoção.
Hoje eu não vejo ninguém assim muito destacadamente. Tem uma iniciativa boa, tem alguma iniciativa boa em São Paulo, tem alguma iniciativa boa num tribunal federal, tem alguma iniciativa boa aqui, mas nada que seja assim, esse tribunal está destacadamente muito melhor do que os outros e está com um projeto completo de utilização dessas tecnologias modernas. Muito obrigado, juiz Luiz Felipe, muito esclarecedor sua entrevista. Eu agradeço o espaço e me coloco à disposição, porque esse é um tema que tá na linha de frente aí de todas as discussões e efetivamente tem muita coisa que a gente pode discutir a respeito dele. O programa Justiça Legal desta semana está ficando por aqui com essa excelente entrevista. Muito obrigado pela sua audiência e a gente te espera na semana que vem para mais entrevistas, mais matérias relevantes sobre o Judiciário Catarinense. Até lá!